Nexo causal e a responsabilidade civil do Estado. O nexo causal é um elemento essencial na configuração da responsabilidade civil do Estado, pois é ele que estabelece a ligação direta entre a conduta do agente público e o dano sofrido por terceiros. Sem essa conexão, não se pode afirmar que o Estado tenha a obrigação de reparar os prejuízos causados. Assim, a comprovação do nexo causal é indispensável para que o direito à indenização seja reconhecido. Na perspectiva da responsabilidade civil objetiva do Estado, que é adotada no Brasil, não é necessário comprovar o dolo ou a culpa do agente público para que haja o dever de indenizar. Isso significa que a responsabilidade do Estado não depende de uma análise subjetiva sobre a intenção ou negligência do agente na prática do ato lesivo. Contudo, a vítima precisa demonstrar que o dano que sofreu decorreu diretamente de uma ação ou omissão estatal. O nexo causal pode ser identificado em diversas situações em que a atuação estatal, de forma direta ou indireta, causa prejuízos a particulares. Por exemplo, em casos de danos provocados por obras públicas, como o alagamento de uma residência em decorrência de falhas no sistema de drenagem construído pelo poder público, o nexo causal está evidente. A atuação estatal foi a causa direta do dano, tornando o Estado responsável pela reparação. Outro exemplo comum envolve acidentes de trânsito causados por veículos oficiais. Imagine que um motorista de uma ambulância, em alta velocidade e sem respeitar as normas de trânsito, colida com outro veículo, causando danos materiais e físicos. Nessa situação, o nexo causal é claro, pois a conduta do agente público foi o fator determinante para o acidente e os prejuízos decorrentes. Há, no entanto, situações em que o nexo causal pode ser mais complexo de identificar, exigindo uma análise aprofundada dos fatos. Um exemplo é o de danos causados por enchentes em áreas urbanas. Embora a chuva seja um fenômeno natural, a ausência de manutenção em bueiros e sistemas de drenagem, responsabilidade do Estado, pode ser um fator determinante para os prejuízos sofridos pelos moradores. Nesse caso, é preciso avaliar se a omissão estatal foi uma das causas principais do dano. Outro ponto relevante é a possibilidade de rompimento do nexo causal. Isso ocorre quando um fato imprevisível e inevitável, chamado de caso fortuito ou força maior, interfere na cadeia de eventos que levariam ao dano. Por exemplo, se um terremoto raro destrói uma ponte recém-construída pelo Estado, os prejuízos decorrentes dificilmente poderão ser atribuídos ao poder público, já que o evento natural rompe o nexo causal. A atuação de terceiros também pode influenciar na análise do nexo causal. Imagine que um motorista particular, ao tentar fugir da polícia, colida com outro veículo em uma via pública. Nesse caso, ainda que a ação inicial envolva agentes do Estado, o dano decorreu diretamente da conduta do terceiro, rompendo o nexo causal entre a atuação estatal e o prejuízo. Nos casos de omissão do Estado, a análise do nexo causal é ainda mais delicada. Isso porque é necessário demonstrar que a inércia estatal foi determinante para a ocorrência do dano. Um exemplo seria a ausência de policiamento em uma área conhecida por altos índices de violência, o que facilita a ocorrência de crimes. Embora o Estado não seja responsável por todos os atos criminosos, sua omissão em oferecer segurança pode estabelecer um vínculo entre a falta de ação e o prejuízo sofrido. A responsabilidade do Estado por atos omissivos, contudo, depende de comprovação de que ele tinha o dever legal de agir e de que sua inércia foi a causa principal do dano. Por exemplo, se um município não realiza a manutenção de uma ponte e ela desaba, causando ferimentos e danos materiais, o nexo causal é evidente, pois a omissão estatal foi determinante para o acidente. Por outro lado, há casos em que o nexo causal pode ser afastado mesmo na presença de uma conduta estatal. Imagine que um servidor público, fora de suas atribuições e por motivos pessoais, danifique o patrimônio de um terceiro. Nesse caso, a relação entre o ato e a função pública não está configurada, rompendo o nexo causal e afastando a responsabilidade do Estado. A comprovação do nexo causal também é essencial para evitar abusos ou tentativas de responsabilizar o Estado por danos que não têm qualquer relação com sua atuação. Por exemplo, se um cidadão alega que teve prejuízos em razão de uma decisão administrativa legítima, mas não demonstra como essa decisão foi diretamente responsável pelo dano, não há fundamento para o pedido de indenização. O nexo causal deve ser analisado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Isso significa que a ligação entre a conduta estatal e o dano precisa ser clara e direta,
sem interpretações extensivas ou genéricas. Assim, protege-se tanto o direito dos cidadãos à reparação quanto o estado de responsabilidades indevidas. Além disso, o nexo causal é um elemento que garante a justiça nas relações entre o poder público e a sociedade. Ele estabelece limites claros para a responsabilização estatal, evitando que o Estado seja responsabilizado por eventos que fogem completamente de sua esfera de controle. Portanto, o nexo causal é um conceito central na responsabilização civil do Estado, funcionando como um elo necessário entre a conduta estatal e o dano sofrido por terceiros. Sua análise exige atenção aos detalhes do caso concreto, uma vez que é a partir dele que se determina se há ou não o dever de indenizar. Dessa forma, o nexo causal contribui para a aplicação justa e equilibrada da responsabilidade civil no âmbito estatal. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!